Tudo bom? A gente está para mais uma aula aqui, gravada. Eu estou com mais uma sugestão de um dos alunos que estão aqui presentes. A sugestão de hoje foi sobre esse título que vocês estão vendo aí no YouTube. E por que que a política toma conta do homem? Essa é uma pergunta interessante, que inclusive eu queria voltar essa pergunta para os que estão aqui presentes, né? O que que vocês acham? Qual que você acha que é o problema da política tomar conta do homem? O que pode acontecer na vida de um homem se ele for dominado pela política? Vocês têm exemplos concretos de pessoas que vocês conhecem, ficaram, sei lá, lelé da cuca? Ó, botaram aqui a desumanização do outro. Aí outra pessoa colocou que é ficar bestalhado. Show de bola, tá? Show de bola. É meio que uma alienação, né? Parece, né? Que a pessoa fica, né? Não é isso? Mais o que? O que mais vem na cabeça de vocês? Você conhece de gente assim, que ficaram assim, abestalhados, humanizados? Ó, botaram aqui, não à toa os soviéticos fizeram o que fizeram. Interessante, tá bom. Show de bola. Militante é pé no saco, ok. Tá show. O pessoal que tá aqui, assim como o meu público do YouTube, que meu público no YouTube é bem misturado, né? Tem pessoas que aparecem de vez em quando lá que tem nada a ver com dos princípios que a gente fala aqui, né? Não tem nada a ver com, às vezes, até mesmo a religião, que a maioria dos alunos presentes estão aqui, né? Que a maioria geralmente é majoritariamente cristão, seja protestante, católico, né? E é interessante ver como é que vocês estão raciocinando, né? Para eu tomar rédeas no início dessa aula. Vamos lá então, vamos começar. Por que que, de alguma forma, não é bom que a política tome conta do homem, seja a principal guia, o principal eixo na vida de um ser humano? Vocês me disseram aqui que a pessoa fica um pouco, né, besta, desumanizada, um tanto quanto alienada, né? E são, parece que, constatações que acontecem na realidade, certo? Vocês devem ter visto pessoas assim, vídeo de pessoas assim, vocês devem ter, sei lá, vou dar um exemplo de uma figura que tem no YouTube aí, o Paulo Cogos, né? Paulo Cogos é anarcocapitalista e ele defende a tese ANCAP. Vocês veem que ele fica um pouco, assim, exaltado, né? Defendendo às vezes, e dá uns gritos, né? Não só isso, vocês pegarem, por exemplo, qualquer comunista declarado, qualquer progressista, aqueles vídeos, lembra do Mamãe Falei? Quem já viu, né? Nos anos, né, 2000 sei lá, 2018, 2017, ele vai lá nas manifestações e pergunta, tá, o que que é fascista? As pessoas não sabem responder. Então as pessoas meio que ficavam levantando bandeiras sem saber muito bem o que estavam defendendo, né? É uma ideia meio assim que a gente tem de pessoas que levam a política como se fosse uma religião, certo? Vamos usar essa palavra? Religião. Então por que que as pessoas, eu queria te perguntar, vocês aqui que vocês são macaco velho, a gente já conversou sobre esse assunto pouco, mas a gente começou. Por que que não é bom que a religião do ser humano seja política? Vocês conseguem me responder? Penso que a política domina o homem por carência de embasamento de desenvolvimento espiritual e intelectual, dentre outros fatores. É interessante, Marcelo. O Ale falou, eu vi aquilo dali, né, do Mamãe Falei, aqueles vídeos almoçando. Ó, o Luiz respondeu aqui, olha, por que que não é interessante? Porque vira idolatria, entendi. Vira idolatria. Geralmente porque no campo político é acompanhado por ideologia, ok? Show de bola. Vamos lá. Lembrando, pessoal, o seguinte, foi muito bem dito aqui, né? Idolatria, e a gente comentou sobre religião, né? Qual o problema de voltar esse culto? Vamos falar disso, né? Um culto voltado ao ser humano. Qual o problema disso, afinal de contas? Me parece, ao que tudo indica, que toda vez que o ser humano tem fé, cultua algo que está para além dele mesmo e que é material, isso acaba em genocídio, morte, em azar no final, né?
Então, várias vezes nós já citamos aqui Eric Voegelin. O que Eric Voegelin fala sobre isso? Principalmente nesse livro aqui que eu deixo até que, vamos dizer assim, de cabeceira para eu pegar, né? Fica a recomendação para vocês, Nova Ciência da Política, né? Ele vai identificar que, assim como nos primeiros séculos do cristianismo, né, existiu uma heresia chamada gnose, a mesma coisa vem acontecendo de forma moderna nos dias atuais, que se chama essa nova gnose moderna, que é a ideologia. A ideologia, ela sempre vem carregada de um projeto político de sociedade perfeita. E ao tentar colocar essa prática política, prática de sociedade perfeita, esse projeto acontecendo, o que a gente vê, ao invés de tentar restaurar o jardim de Éden, que é aquele paraíso terrestre, que nada mais é isso que o ser humano está tentando colocar, certo? Vamos dizer que não, né? Que a pessoa que está tentando buscar o socialismo está buscando o quê? Igualdade, estatização dos meios de produção. Isso é uma forma de tentar livrar a fome, de igualdade, de justiça e etc. Liberdade, fraternidade, igualdade, né? O lema da Revolução Francesa. Então, esses projetos todos eles querem botar um paraíso terrestre, mas na tentativa de colocar esse jardim de Éden, esse paraíso terrestre, o que eles conseguem na prática, o Eric Wagner vai dizer pra gente que é um inferno terrestre. A esse fenômeno ele chama de imanentização escatológica. Pesquisem esse palavrão aí no Google e estudem. Imanentização escatológica. Ele fala até mesmo num termo latim, né? Imanentizar o escaton, né? Eu achei interessante, né? Porque a imanentização escatológica é isso. Imanentizar vem de materializar. Escaton, escatológico, vem da escatologia, o estudo do fim do mundo, apocalipse. Então é muito interessante esse termo, né? Eu achei um termo bem colocado e bem fenomenológico, porque isso descreve a nossa realidade. Muitas pessoas têm essa mentalidade de tentar inconscientemente trazer um paraíso terrestre. E esse é um dos motivos pelo qual não é interessante de jeito nenhum a gente viver pela política, levar muito a sério a política, e abraçar uma ideologia. É, quando perguntam para mim, Klaus, né? Perguntam para mim, Klaus, né? Se eu sou de direita e esquerda, né? Eu falo, não, eu sou católico. O que para muitas pessoas vai soar que eu sou de esquerda, porque tem a teologia da libertação. E para outras pessoas vai soar que eu sou de direita, porque para muitos progressistas, ser católico é ser contra o casamento gay, contra a ideologia de gênero, contra uma par de coisas que eles são a favor. Então, é bem ambíguo você dizer que é católico, e eu digo isso de propósito, porque eu não sou nem de direita nem sou de esquerda, eu sou, igual o professor Olavo já falou, né? Eu sou da mamãe, eu sou da minha mãe, né? São duas faces que englobam, que não, direita, esquerda, conservador, progressistas, quase como se fosse a mesma moeda. Sabe por quê? Porque ambas vieram de uma definição na qual foi fundamentada na Revolução Francesa. Tá claro? Então, na Revolução Francesa, o que a gente teve? Um projeto de racionalidade, um nível mais elevado, onde com a sua vitalidade toda gerou o que gerou, morte de muitas freiras, morte de decapitações, né, de líderes, de líderes religiosos, políticos da sua época, enfim, é o ser humano se colocando no centro das coisas. Basicamente é uma noção abolida de Deus, não existe Deus, e já que não existe Deus, vamos fazer nossas próprias leis. Vocês estão compreendendo? É o velho problema de sempre, né? Onde o Luiz falou muito bem aqui de idolatria. A idolatria ela vem exatamente nisso, né? Na questão de colocar no pedestal uma entidade que é especificamente material. O que é essa materialidade toda, né, que a gente está falando aqui? É simplesmente a questão do projeto de sociedade perfeita, do ser humano estar no meio da coisa, materialmente falando. É isso. Então, essa tentativa de levar o céu para a terra geralmente dá merda. Claro que dá, né, Lê? Só você ver aí, né? Eu digo não só, eu citei o socialismo, mas pega o liberalismo também.
que é a tentativa de colocar prosperidade econômica de forma igual e capitalista no mundo. Esse tipo de projeto de sociedade perfeita também dá em ruínas, também dá em problemas. Não estou dizendo só o pessoal da esquerda, só os progressistas, não, né? Todo mundo que busca paraíso na Terra acaba trazendo o inferno. Pois é, Luiz. Essa é a matização escatológica que o Eric Voegelin falou, né? Tem até um filme interessante, Diálogo de Carmelita, é verdade. Esse filme é sobre essa época da Revolução Francesa, muito bom, tá? Recomendo que vocês assistam. Direita e esquerda na contemporaneidade não faz nem sentido, é verdade. Com tantas correntes filosóficas e políticas, fica impossível que de direita ou esquerda só com esses termos gerais. É, Diálogo de Carmelita é bom. Pois bem, é porque direita e esquerda, né? São termos muito ambíguos, né? É tipo falar assim, de protestantismo hoje em dia. Ah, eu sou protestante. Não diz nada, né? Em suma, diz que você é contra a Igreja Católica, é isso que diz, né? Assim como uma pessoa de direita diz que ela é oposição à esquerda, né? Na teoria. A gente vê um monte de pessoas de direita que comungam com as ideias de esquerda. Quer um exemplo? Pessoas de direita que são antinatalistas, que não são abertas à vida. Pessoas de direita que são sincretistas religiosos. Pessoas de direita que são a favor de aborto. Isso você vê principalmente no Brasil, né? Onde o poste mija no cachorro. Esse é o Brasil, né? É o poste mijando no cachorro, é tudo invertido. Então, assim, saindo do Brasil, se você vê lá fora, tem um monte de gente que é de alguma forma liberal e, sobretudo, ela defende ideias progressistas também, né? Como essas que eu falei para vocês, né? O fato de você ser antinatalista, isso já te torna um pouco eugenista, querendo ou não. Te torna uma pessoa malthusiana, né? Thomas Malthus era alguém absolutamente a favor do controle da natalidade, porque senão a gente ia morrer de fome, e o mundo ia acabar comida, e os seres humanos não iam mais existir, então a gente tem que controlar quantos seres humanos vêm ao mundo, senão terá o fim do mundo. Essa é a ideia de Thomas Malthus, pesquisem aí, não precisa acreditar em mim. Tá? Então acreditem nos seus olhos, não acreditem no que eu estou falando, não. É... Então, assim, essa mentalidade malthusiana de Thomas Malthus ainda está presente, tanto na direita, esquerda, enfim, está presente na modernidade, católicos ou não católicos. Em tese, quando você fala de catolicismo, né, a pessoa teria que praticar, né, a doutrina, que existe uma doutrina, né, para você praticar e assim dar a entender que você é católico, né? Que você pelo menos está tentando. Preste atenção nessa palavra, tentando. Não quer dizer que você bate no peito, sou católico e ninguém, né, me tira esse emblema, esse crachá de que eu sou católico, agora estou provando. Quer morrer, perdão, quer verdadeiramente saber se você é católico, morre e vamos ver se você vai ser beatificado. Morre e vamos ver se você vai para o céu. Tem um monte de santo que nem foi beatificado, está no céu hoje em dia, que a igreja nem identificou, né? E não tem como identificar todas as pessoas do mundo que foram santas, que muitas foram anônimas, né? Então, assim, quer saber se você é mesmo católico? Morre e vai para o céu. É assim que a gente, na doutrina católica, raciocina como é que são os católicos, né? Alguém que morreu foi pro céu, esse realmente foi católico, né? Agora você que tá aí, sequer segue os 10 mandamentos, não tá nem aí, criou sua religião própria. Ah, eu sou católico, mas eu não pratico, católico não praticante. É a mesma coisa que dizer que eu, Klaus, sou vegano não praticante. Eu falo para vocês que eu sou vegano e continuo comendo carne enquanto vocês não estão me olhando. Então eu sou o quê? Um falso vegano, né? É simples, a lógica é básica, é elementar. Ou você é uma coisa ou não é. Ou você está de dia, né? Ou você está no escuro, à noite. Uma coisa, não, isso é lógica elementar, certo? Pesquisem aí, não precisa acreditar em mim, não. O que é lógica elementar? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é árvore, ou é maçã. A maçã está integrada na árvore, então ela não pode ser árvore e maçã. Entendeu? Pode ser macieira, mas não pode ser árvore e maçã ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser verde e vermelha ao mesmo tempo. Você tá entendendo? Ou você é ser alguma coisa ou não é. Beleza? E a pergunta principal que fica aqui, né? Eu vou ler o chat aqui, tá? Vou ler com calma, tá? Olha, ele perguntou aqui. Mas por que a política toma conta?
Perfeita pergunta, Lê. É justamente por esse motivo que a gente está fazendo essa aula. Se vocês repararem bem, houve uma decadência não só da inteligência humana, mas até mesmo da noção sobrenatural do ser humano com Deus. O ser humano vem perdendo o contato com Deus. Quando Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele chegou e falou assim: Deus está morto, naquela obra dele que é uma obra na qual ele considerou inclusive superior à Bíblia, né? Para você ver a humildade do cara. É aquele livro lá sobre Assim Falava Zaratustra, né? Que é um livro de ficção. Meus amigos, quando ele falou aquilo, não era uma provocação. Ah, o Nietzsche, que é, né, anti-Deus, anticristão, né? Ele era mesmo. Ele botou aquilo para provocar o pessoal da sua época e tudo mais. Não, meus amigos, aquilo dali foi só uma contestação de que estava acontecendo na realidade do seu tempo. Era só um dado da realidade. Deus, para a época de Nietzsche, já estava morto. O ser humano já cortou ligações absolutamente com Deus. Quer prova maior do que essa? Observem uma pequena dica só, tá? Observem o pessoal do século XIX. Quando pensa assim, vou falar para vocês, olha, imagina uma pessoa do século XIX, você imagina o quê? Terno preto, gravata, né, uma pessoa com calça preta. Por que as pessoas estão usando preto? D.K. Chesterton ele vai dizer que é isso, que as pessoas estão usando preto justamente porque estão de luto pela morte de Deus. Muito acertadamente ele diz um negócio desse, né? É uma análise sociológica da época dele, de pessoal do século XIX, por alguma razão gostava muito de usar preto. Pesquisa aí, imagens do século XIX, pessoas, bota assim no Google. Você vê, a maioria tá usando preto. A maioria tá usando preto, com terno preto. Né? Vocês não acham interessante isso? Inclusive, essa frase do Chesterton é muito emblemática, né? Ela aparece lá no Que Há de Errado com o Mundo, se eu não me engano. Ou é lá naquele livro do Hereges, né? Muito interessante, o Chesterton merece nossa atenção, tá? Em todos os sentidos. Então, a política toma conta, né, do ser humano a partir do momento que o ser humano não quer mais saber de Deus. O que a gente encontra no século XIX? Iluministas. O que é o iluminismo? Ah, eu estou iluminado pela minha razão e através da minha razão irei compreender as coisas sem precisar de um ser sobrenatural, sem precisar de um ser transcendente. Eu me basto. E são as pessoas que se achavam iluminadas para poder trazer a razão à humanidade. Esses são os iluministas. O que tem mais no século XIX? Uma pá de ideologias, uma pá de intelectuais tentando fazer algum tipo de doutrina ideológica que substituísse as leis mais naturais, como dentro da Bíblia, as leis mosaicas, as leis judaico-cristãos. Então, essas leis judaico-cristãs, elas tinham até então um certo tipo de altruísmo, uma autenticidade, que era muito respeitado no resto dos anos que havia a humanidade. Na história da humanidade, era muito respeitada e tratado como algo absolutamente necessário para uma civilização, ok? No entanto, chegou um período gradual, que não foi assim, século XIX daqui em diante que a gente tá na merda. Não, foi gradual. Muitas pessoas vão dizer que foi lá no Guilherme de Ockham, né? Tem gente que vai falar mais atrás ainda. Não, o problema não está no Guilherme de Ockham, o problema está no Epicuro. Aí você fica puxando, né? O problema está em Protágoras, porque ele diz que lá o ser humano é a medida de todas as coisas. Então, se o ser humano é a medida de todas as coisas, então o ser humano que faz suas próprias leis, fica puxando, né? Para quem que tá o problema, né? Fica rastreando lá atrás, quem começou a modernidade, a gente cai no pecado original, em Adão e Eva, né? Que, sobretudo nesses nossos pais ancestrais, né? Adão e Eva, eles pecaram por não só desobediência, mas por soberba. Eles queriam se colocar no centro das coisas, tendo conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Então, assim, por que a política toma conta do ser humano? Justamente por essa razão. Porque há esse abandono gradual do ser humano a Deus. E, na China é só um exemplo. O Luiz falou que sou rico não praticante. Eu também sou rico não praticante.
Imagine agora, a galera tá fazendo vilipêndio do cadáver de Cristo. Eu interpreto essa mensagem tanto como uma provocação como uma verdade ao olho nu. Pois é, Luiz, essa frase do Nietzsche, né, Deus está morto, é um dado da realidade, né, que evidencia um momento histórico do nosso tempo, que é o século XIX. É, poxa, um histórico era mais inteligente que um iluminista. Pois é, Luiz. Bem observado, né? Então a política é uma forma de preencher o coração do homem da falta de Deus. Exatamente, Ali. E é uma tentativa muito falha. Por quê? Porque o ser humano ele não vai conseguir se preencher com esse tipo de humanismo, tá? Porque, assim, citando Santo Agostinho, ele fala uma coisa muito interessante, né, na Confissões, que o ser humano, o homem, ele tem um buraco no coração no tamanho de Deus. Então, qualquer coisa que ele tente substituir por Deus, ele vai no final se frustrar, porque aquilo não vai preencher. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo, olha só. Vamos lá. Vamos ser mais específico. Todo ser humano, ele quer buscar um bem, certo? Ah, Klaus, ninguém. Tem vezes pessoas que não querem buscar o bem. É mesmo? Me cita um. E o bandido, ele quer buscar um bem. Na hora que ele rouba, ele quer conquistar um objeto para o prazer dele, para o benefício dele. Uma pessoa quando assassina, ela tem, por mais que ele seja um homicida, ela tem um objetivo de buscar um bem, que é eliminar um problema para ela. Né? Então, assim, até as pessoas que fazem as maiores atrocidades, as coisas mais hediondas, elas buscam um bem. Pode ser um bem aparente ou um bem realmente que seja algo por si só benéfico, tá? Então, esse bem aparente, esse bem que mais nos encanta, no sentido como uma sereia canta e a gente é levado pelo cantarolar de uma sereia, esquecendo que é um ser mitológico sobretudo, que aquela sereia não quer o seu bem, né? Assim é os vícios, assim é a masturbação, assim é o roubo, assim é o mentir, né? É sempre assim, você fala assim, não, vou usar isso aqui, mas porque é conveniente. É porque eu não aguento mais deixar de roubar, deixar de mentir, deixar de me masturbar, deixar de adulterar, olhar a mulher do próximo, né? Tá lá os 10 mandamentos, né? Desonrar pai e mãe, né? De guardar os dias santos, né? Então, cada um daquilo lá, eles são remetidos aos vícios capitais. Quais são os vícios capitais? É preguiça, é gula, é avareza, enfim, né? É a soberba, etc, etc. São 7 os pecados capitais, ou se preferirem, igual a gente está falando aqui, os vícios, né, capitais, né? É, é, Já falei algumas vezes que essas feministas, se no lugar da ideologia, poderia ser santa. Até mesmo aquele rapaz que tu e o Matheus reagiram. Aham, aham. Vou sair e ficar só. Ok, não tem problema, Luiz. Pode ficar lá. Então, assim, o negócio é o seguinte, pessoal. A partir do momento que eu dou lugar e dou vazão a coisas que no final eu sei que vou me frustrar, que é como, por exemplo, eu botar uma política, alguma coisa na frente de Deus, no fundo eu estou não só cultuando aquilo, mas como eu estou cavando minha própria cova, no sentido até mesmo metafórico, não precisa ser físico, né? Digo no espiritual. A pessoa morre antes de morrer fisicamente. Daí a gente vê filmes, né? Tem esses filmes aí de The Walking Dead, né? De zumbis, de apocalipse. O que é aquilo senão um simbolismo concreto demonstrando um niilismo do nosso tempo? A palavra niilismo, né? Vem do nihil. Nihil, em latim, é nada. Né? Então, assim, seria como um sujeito que acredita que a gente do nada veio e do nada está caminhando. Para o nada está caminhando. Então, assim, Nietzsche pensava absolutamente assim, viu? Que a gente tem que se tornar quem a gente é, porque a gente veio do nada e para o nada está indo. A morte, pós-morte, não existe. Não existe céu e inferno. Não existe pós-morte. A morte é um fim por si mesmo.
Se a gente veio do nada, não teve Deus que nos criou, nem nada, foi só, sei lá, uma sorte, um acaso de um espermatozoide que bateu na nossa mãe ali, a gente foi o privilegiado e tá aqui. Bom, a chance que eu tenho de viver essa vida e escolher suicídio é estreitíssima, correto? Porque se a gente vida após a morte, para que eu vou ficar sofrendo aqui? Para que eu vou ficar, por exemplo, passando fome, sofrimentos, doenças? Tá certo que a vida não é só isso, mas se a vida pode ser terminada a hora que eu quiser, visto que ela tem um fim que seria um descanso eterno, na qual eu não reviveria, não teria reencarnação, nem céu, nem inferno, não teria nenhum julgamento, um juízo. Bom, por que eu não dou fim agora mesmo, né, na minha vida, né? Para que eu tenho que ficar continuando batalhando, dando aula, atendendo paciente, trabalhando para ganhar dinheiro, para no final das contas ganhar esse dinheiro e comer, para não ter que morrer, para sustentar minha família, né? Ganhar dinheiro para poder pagar aluguel, para sobreviver nesse mundo, né? Sem o básico do básico para poder sobreviver. Porque todo mundo não faz um suicídio coletivo, né? Não é muito mais interessante, já que não existe vida após a morte. Então, Alberto Camus ele falava isso, né? A única questão filosófica séria é o suicídio. Porque se não existe realmente vida após a morte, por que não se suicidar coletivamente, né? Seria até um favor que a gente faz, inclusive à natureza. Porque você já deve ter ouvido falar que o ser humano, ele é um parasita, né? Entre aspas, né? O pessoal da ecologia, o pessoal ecossocialista, né? O pessoal progressista adora, mama nas tetas da possibilidade de ficar falando e regozijando, abre a boca assim com muita vontade para falar que o ser humano é um parasita na Terra porque ele está destruindo o carbono com carros e que a gente tem que reciclar porque senão o mundo vai acabar e a água do mundo vai acabar. É meu saco, né? Enfim, né? É, só respondendo aqui uma mensagem importante da minha esposa. Então, assim, tudo isso é muito importante de prestar atenção, porque isso, querendo ou não, vocês vão dizer assim, ah, Cláudio, eu sou contra tudo isso. Não adianta ser contra, não, meu amigo. Você está sendo influenciado por essa mentalidade sem você saber. A partir do momento que você não toma consciência disso, não adianta você falar, sou contra. Você falar que é contra é a mesma coisa que uma mulher hoje em dia, no século XXI, fica falando assim, sou contra o feminismo, mas você vai analisar o casamento dela, ela que tem a última palavra sempre, ela que manda no marido, ela que é empoderada, ela que vive abrindo a boca cheia para falar assim, sou independente emocionalmente, meu marido não depende de macho. E que é isso? É um feminismo na praxis, né? A pessoa não precisa ser feminista, não. É que nem Antônio Gramsci, ele vou parafrasear ele, né? Tem uma frase dele na internet, que aquilo dali não, ele não disse aquilo, mas é uma paráfrase, né? A paráfrase é isso, é quando alguém diz uma coisa que não foi dito especificamente daquela maneira, mas que a ideia contida é a mesma. Então, vou parafrasear o Gramsci, né? Antônio Gramsci, que é um marxista comunista, né? Ele falava o seguinte: olha, não é necessário que as pessoas se declarem socialistas, elas podem ser socialistas sem saberem. Preste atenção nessa frase. As pessoas podem ser socialistas sem saberem que são socialistas. Então, o que importa é que elas defendam as ideias socialistas sem saber que são socialistas. O que importa é que a pessoa seja comunista na prática, por mais que ela se diga conservadora. Foda-se que ela se diz que é conservadora. Você vai ser contra o conservadorismo? Não vai não, cara. Só tenta fazer com que ele abrace o máximo de ideias socialistas, mesmo sendo conservador. Como é que a gente vai fazer isso? Antônio Gramsci defendia que a gente tem que penetrar na cultura, ocupando espaço nas universidades, na música, no teatro, nas novelas, nos livros, na literatura. O que a gente tem hoje que não é dominado pela esquerda? Pelo menos no Brasil. Estou falando de Brasil. Quem que domina o teatro hoje? Quem? Bota lá uma ideia de teatro que seja de minimamente conservadora, sei lá, de família, tradição, vê se vai dar certo, se o pessoal vai ser a favor de você. Universidade, quem que. Me diz aí aqui na minha orelha aqui, vai. Quem na universidade lá que domina, ocupa mais espaço? Pessoal de esquerda ou de direita? Bota lá uma tese, TCC, que seja absolutamente, sei lá, Olavo de Carvalho, né? Vamos ver se vai ser aprovada.
tese de doutorado aí sobre o Roger Scruton, né? Tenta alguma coisa assim mais conservadora, sobre alguma coisa sobre o Trump, vê se vai passar, né? Vê se vai passar. Sobre o Bolsonaro, faz uma coisa sobre o Bolsonaro que seja a favor do Bolsonaro, vê lá, vai passar. Tá entendendo? Quando você abre a novela da Globo, você vê o quê? Desconstruísmo, desconstrução, liberalismo, libertinagem, homossexualismo, pessoas do mesmo sexo abraçando, se beijando. Bom, são pautas da cartilha de esquerda, certo? A gente não precisa ser muito inteligente para falar assim, ah, esquerda e direita são ambíguos. São. Mas qualquer um que bate o olho e fala assim, olha, tem demais para a esquerda ou para a direita isso aqui, viu? Qualquer um que tem dor neurônio consegue associar isso. O Brasil, agora que estamos extremamente politizados, seria um diagnóstico do afastamento de Deus? Pode ser, né? Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil é um eco. Preste atenção nisso, tá, pessoal? Já falei isso 1000 vezes. O Brasil não tem autenticidade. Tem várias frases de escritores brilhantes que falam sobre isso. Um deles é Nelson Rodrigues, que eu tenho até uma camisa que fala que o brasileiro é de uma ociosidade compacta, que de nada a gente toma frente, a gente só imita e copia os outros. A gente é uma cópia dos Estados Unidos, infelizmente. A gente mama até as bolas dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente não tem autenticidade. Houve um tempo, no século XIX, com Machado de Assis, com Lima Barreto, com a galera boa mesmo, né? O nome lá do outro, que era amigo até do Machado, meu Deus. É, Rui Fausto, não. Porra, Rui Barbosa. Rui Barbosa, Rui Fausto é de um outro livro, né? Um outro escritor. Rui Barbosa, existia pessoal assim de calibre que tentava botar uma identidade brasileira no negócio, uma linguagem brasileira, uma identidade, um símbolo especificamente exclusivo brasileiro. O que aconteceu? Morreu esse pessoal. E aí voltou a mamação de bolas de pessoal lá de fora, né? O brasileiro adora um gringo, mama até as bolas, beija os pés, né? Fala para ele xingar a própria mãe dele, ah, pode xingar minha mãe, não tem problema não, entendeu? O brasileiro se amarra num gringo. Então ele imita tudo que tem direito, tá? O brasileiro. Então a gente é um eco. Tudo que dá certo lá fora ou dá de errado, respalda aqui, dá eco aqui. A gente não é um país autêntico, infelizmente, é um país de terceiro mundo. Infelizmente, eu queria que a gente tivesse algum tipo de altruísmo, um mínimo de autenticidade, mas é difícil. Quando a gente tem uma autenticidade, o que acontece? O pessoal pisa em cima, né? Esconde. Não, vamos esconder esse pessoal. Olha o exemplo aí do Mário Ferreira dos Santos. Quem conhece Mário Ferreira dos Santos? Levanta a mão aí. Só deve conhecer, acho que por causa do professor Olavo, assim como eu. Eu conheci Mário Ferreira dos Santos por causa do professor Olavo. Mário Ferreira dos Santos é um gigante, um colosso que, se é brincadeira, você fala assim, o que você sabe sobre sociologia? Mário Ferreira dos Santos sabe de tudo sobre sociologia. Cita todos os autores, mais importantes, os menos importantes, os mais relevantes, os menos relevantes. O que você sabe sobre psicologia? Cita todos os atores, domínio completo, mais relevantes, dos menos relevantes. O que você sabe sobre história? Cita todos os atores, mais é um homem absolutamente um conhecimento enciclopédico, entendeu? Você abriu uma enciclopédia? Você vai lá em qual tema que você quer saber, vai. Tem, os livros deles são sensacionais. E aí a pergunta que fica, fala aqui na minha orelha, quantas pessoas na universidade estão estudando a sério e reproduzindo as teses e os pensamentos que o Mário Ferreira dos Santos emplacou no Brasil? Diz aqui para mim, vai, na minha orelha. Ninguém. Eles abafam gente que é muito inteligente. Eles preferem a patota deles, preferem aqueles confetes verbais que ficam se jogando, preferem ficar na masturbação, um ficam se masturbando uns aos outros academicamente, não, citando teses do mais renomado acadêmico da universidade, que é a tal pessoa, e é tudo pomposa. Meu Deus do céu, só porque é o Mário Ferreira dos Santos, ele não foi um acadêmico, só por conta disso mesmo, ele só foi um filósofo. Assim como Olavo de Carvalho só foi um filósofo, não teve nenhum. O Olavo de Carvalho sequer teve ensino fundamental completo, meus amigos, né? Então esse é o Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, me dá muita tristeza, me dá muita raiva, porque a gente tem tudo para ser alguém e não é por conta dos nossos contemporâneos, nossos conterrâneos, que ficam como num caranguejo no balde. Essa ótima analogia trazida pelo professor Lauro de Carvalho é perfeita, porque já viu o caranguejo no balde? Quando um quer sair, um caranguejo tenta sair do balde, o outro caranguejo vai lá e puxa de volta. Assim é o Brasil, ninguém vai te botar para cima. Raramente são pessoas que vão falar, igual lá fora,
falam, I'm proud of you, né? Tô tão orgulhoso de você, né? Quando a gente fala qualquer coisa no Brasil, fala assim, vou soltar um peido. O que que a pessoa fala? Não, 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 não solta um peido não, senão você vai se cagar, faz isso não. Então todo mundo põe pra baixo, mesmo que você vá soltar um peido. Fala, não precisa acreditar em mim, não. Olha os pais de vocês, quantas vezes vocês foram validados no que os pais falaram pra vocês. Raramente vocês encontram pais que falam assim, não, meu filho, você pode sair de casa, vai dar certo, não vai dar merda, não. Você pode sair de casa, eu confio em você, você terá coragem, você terá qualquer coisa. Qualquer coisa você pode voltar aqui para casa. Então vá lá, vale a pena você tentar ser adulto, vá seguir em frente a sua vida, você já tá com idade, já tem 18 anos, vá lá tentar pagar seu aluguel. Que pais vocês conhecem que são assim, né? Que falam qualquer coisa motivadora, que tem validação. Não conhece, né? A cultura deles é isso, é botar tudo para baixo, é puxar todo mundo para baixo, é nunca validar nada, né? Mesmo sendo pai, mãe, tô nem aí. Né? Qualquer um, eu sei disso porque eu atendo pais, eu atendo filhos, eu atendo pessoas de variadas idades, e assim é a mentalidade, né? Eu tô falando com propriedade da causa, né? Então, assim, não é só um abandono do Brasil com Deus, né? Respondendo a pergunta do Alê, né? Mas, sobretudo, por uma questão cultural, né? O brasileiro é esse sujeito invejoso, mesquinho, tacanho. Só tem duas coisas que o brasileiro mais favorece e dá importância. É livros? Não. É cultura? Não. É educação? Não. Não sabe nem o que é isso. Educação eles acham que é colocar na escola e foda-se a criança. É isso que eles acham que é educação. É o que pro brasileiro? É duas coisas só. Saúde e dinheiro. Quando você vai ter um filho, a primeira coisa que você vai ouvir é isso. Ah, o importante é que venha com saúde. Ah, porra, que caralho. Então, e se vier sem saúde, vier com Down? E aí, eu vou matar meu filho? Não, veio sem um braço. Ah, que merda, a vida é uma merda, Deus não me ama. Vocês são retardados mentais, né? O brasileiro é tudo retardado com QI 80, entendeu? QI abaixo de macaco. Pesquisem aí no Google, não acreditem em mim. Eu já repeti isso 1000 vezes. Pesquisem aí. QI médio de um macaco, tá lá 90. QI médio de um brasileiro, tá lá 80. Entendeu? Tem muito mais macaco inteligente do que a gente. É, de 1889 para cá é só derrota. Pois é. Tem seus poréns, né, Luiz? Tem seus poréns. Claro que eu não sou nem um pouco a favor da República Federativa, né? Acho que foi só ladeira abaixo esse golpe que deram, mas, enfim. É como se o problema não fosse de base, viu? Não é por causa de uma questão política que a gente tá assim. Ah, por causa da democracia, porque na época do Império é mil maravilhas. Negativo, negativo. Essa cultura tacanha está presente até na época do Império. Basta você ler a literatura daquela época. Leia um José de Alencar, leia o pessoal dessa época aí do Império, né? Que mais vem aqui na cabeça? Leia você vai encontrar lá José de Alencar e tem um outro que é chato pra caralho. Né? Camilo Castelo Branco, acho que é português, não é brasileiro, enfim. Não vem aqui na cabeça, não. Deixa pra próxima que eu lembro. Mas Feira dos Santos é uma máquina. É mesmo. Um brasileiro, o Major Quaresma, né? Isso mesmo. Guilherme Barreto. Bem, não é assim que toda academia. Bem, não é assim em toda academia. Na área de exatos, por exemplo, já vi pessoas citar o Olavo e suas referências, exemplo, na área de arquitetura. Pois é, mas a minha questão ali é quem que nessa universidade, seja de exatas ou de humanas, que emplaca teses que sejam aprovadas de maneira doutorado ou pós-doutorado, nessas teses assim, sobre o Olavo, a filosofia dele, não tem, não tem. Agora está começando a vir para dizer que não tem, mas eu estou dando exemplos de 2010 para 2020. Me cita uma de 2010 para 2020. Não tem. Agora está começando a vir. Com muita calma e sorrateiro na moita, entendeu? Vocês podem pesquisar aí, tem acesso no Google. Pesquisa aí, tese de mestrado. Aí bota assim, sei lá, algum autor conservador aí da vida, né? Que não precisa ser conservador, não. Mas coloca alguém que é oposto da esquerda. Qualquer pessoa que se opõe à esquerda, como o Olavo é. O Olavo ou foi essa pessoa que se opõe à esquerda?
Tu sabe que é medo de retaliação? O seu sei o que é medo de retaliação? É, pois é, as pessoas têm medo de retaliação, né? Na hora de fazer esse tipo de teses, né? Então, pelo fato de existir esse medo ali, é que eu tô falando aqui, que se existe esse medo é porque tem alguma hegemonia lá dentro, né? Se uma pessoa faz um estudo a caminho disso, o bicho pega, é evidente. Então, qual foi o motivo de estar citando a academia, as universidades? É que elas estão dominadas, sim, majoritariamente por um pensamento dominante. Qual pensamento dominante é esse? É o pessoal da esquerda, o pessoal progressista, é o pessoal liberaloide. Entendeu? Porque liberal é como o professor Olavo já falou uma vez, né? Muito, a definição dele é muito boa, né? Que para todo liberal há um cu aberto implorando por uma pica comunista. Para todo liberal há um cu aberto implorando por uma pica comunista. Pois é, ele é saco de pancada de comunista, né? Liberal fica com esse negócio de isentão, né? Não sou nem direita nem esquerda, eu sou centro. A virtude está no meio, como dizia Aristóteles. Se fudeu, né? O comunista vai te descer o saco. É, pois é. Pois é. Mas, assim, o principal, pessoal, dessa aula é para vocês compreenderem o seguinte, né? Eu citei Wagner e tudo mais, né? Mas se tem Nietzsche, se tem alguns autores aqui, né? Mas o principal para vocês compreenderem é o seguinte: quando a gente fala de política, a gente está falando de seres humanos tentando buscar o poder, certo? Vou citar aqui o Mark Bloch, tá? Que é um historiador, que ele fala que a história ela é definida pela ação humana. Então, se a história é definida pela ação humana e o ser humano é um animal político que lidar muito bem com a polis, é um animal em sociedade, é um sujeito que tem que viver em uma medida em sociedade, senão ele fica louco. É evidente que quando se juntam um monte de pessoas que têm essa mentalidade não unificada, de que existe uma transcendência, algo que nos sobrepõe, mas sim uma mentalidade imanente, onde eu sou o fim de todas as coisas, eu digo quais leis eu quero seguir, que não existe uma lei universal, só existe uma lei que eu posso criar, a um criacionismo, a um socioconstrutivismo, na qual eu digo o que pode ou não ser verdadeiro ou falso, bom ou ruim, é evidente que vai dar merda. Porque cada um vai querer criar o seu paraíso terrestre. Cada um vai querer bancar de Deus. Você acha que vai ter alguém que vai ter humildade, que vai falar assim, não, vamos poder aqui fazer do seu jeitinho aqui, tá bom. Né? Não, as pessoas querem fazer do seu jeito. As pessoas querem pensar que todas as demais são como ela. Todos os seres humanos têm que aguentar e aceitar suas ideias como elas são. É o cúmulo do cúmulo da soberba. O cúmulo do cúmulo da filáusia, essa mesma soberba que, inclusive, emplacou Adão e Eva a serem expulsos do paraíso. Então o problema está sempre originando nisso, tá? É... O interessante é vocês notarem isso, que a raiz do problema está nisso, do abandono do ser humano a Deus. A, a, a era que a gente entrou, e já está em tempo nessa era, né? De um teocentrismo por antropocentrismo. Então a gente poderia dizer que a gente ficou oscilando. Teve épocas em que houve um teocentrismo, onde Deus estava no centro de todas as coisas. Que época é isso? O apogeu foi na Idade Média, onde os seres humanos se esforçavam em sociedade como um todo a tentar compreender a noção de Deus, a fazer o que agrada a Deus, a seguir as leis de Deus. Mas de uns tempos para cá, sempre teve essa ascensão e queda. Sempre teve essa Torre de Babel. Você vê, a Torre de Babel vem no Antigo Testamento, que antecede, por óbvio, né, a Idade Média, o medievo, entendeu? Então, para você ver como eu estou falando aqui, tem embasamento na realidade. Ascensão em queda, a todo momento. Assim é o ser humano. Simbolicamente está presente até mesmo na Bíblia, né? Quando Noé, ele veio e
depois do dilúvio, teve aquilo tudo, e é toda aquela ascensão, Deus confiou em Noé e deu tudo certo. O que que ele fez? Teve a queda, se embriagando, estando nu, etc. E se encontrou em pecado. Adão, mesma coisa também, teve toda a ascensão, teve todo o poder de nomear os animais, o preferido de Deus, tudo mais, ascensão, ascensão, e o que aconteceu? Foi levado por omissão a Eva a pecar também, queda. Então isso acontece em diversas formas, sempre aconteceu essa ascensão e queda com o ser humano, né? O importante é se a gente vai estar na ascensão quando morrer. Esse é o mais importante. Ele perguntou aqui, mas tu acha que isso não está sendo empurrado de volta? Não à toa tá vendo pessoas surgindo, movimentos de pessoas. O próprio Olavo não seria produto desse empurro de volta? Apontando para o eterno? Não entendi muito bem não sua pergunta. Tem como se explicar melhor? Sendo empurrado de volta? Não à toa as pessoas empurrado para onde? De volta para onde? Não à toa tá vendo pessoas surgindo, movimentos de pessoas. Não entendi muito bem a pergunta não, sendo bem sincero, né? Essa pergunta de volta aí. O que quer dizer que quando saímos do campo divino, hum, diga aí, indo para a política, pessoal, se você quiser ligar o microfone é mais rápido, viu? Vai. Não só ali, eu acho que o Ali não pode falar, mas se vocês quiserem perguntar, ligar o microfone é mais rápido. Eu acho que chegamos no fundo do poço. Ah, chegamos nada. Tá, tá para começar esse fundo do poço ainda, relaxa. Relaxa que vai piorar. Por que que vai piorar? Bom, a gente pode ter um monte de gente especulando sinais do apocalipse, né, a marca da besta, etc, com inteligência artificial e sei lá o quê, né, mas, bicho, para e pensa o seguinte, haveria um momento onde o próprio Deus deixaria chegar sem que ele viesse primeiro? Então, a gente só vai encontrar a segunda vinda de Jesus, segundo a sua própria promessa, quando as coisas já estão, de alguma forma, das duas, uma. Ou de um modo irreversível, no sentido assim de muito sofrimento, sofrimento em todos os sentidos de fome, praga, doenças e todo tipo de coisa, e aí Jesus vem e acaba, né, o mundo. Ou tem a tese do meu colega Mateus, que ele até disse que é muito interessante, que a segunda vinda de Cristo faria mais sentido ele vir quando tudo tiver um paraíso terrestre, onde o ser humano vê que assim, ó, não preciso mais de Deus, agora eu posso aqui tranquilo. Sei lá, quando começarem a criar uma vacina que seja para tornar a pessoa imortal, por exemplo, aí acho que Jesus veria, iria para acabar o mundo, entendeu? Carlos, acho que eu Opa, vou ouvir. diga aí, Tá, tá dando pra ouvir? tô ouvindo. Mas esse movimento de empurro de volta, eu quero dizer que a partir da revolução lá, a revolução iluminista, quando você sai desse centro aí, que Deus do centro das coisas, que volta o homem, essa queda que teve, já chegamos no fundo do poço, com esse arrumo de ideologia, marxismo e liberalismo, está sendo empurrado de volta. Está Porque sendo assim, empurrado. não, assim, por exemplo, a gente está tendo uma geração meio que perdeu, que foi pro zaralho, geração Z. Então tu tá Hum. vendo, por exemplo, uma geração de volta indo, apontando pro eterno, que no caso é Deus. Então, não à toa tá tendo um crescimento até considerável de pessoas católicas, mas não é aquele católico de BGE, por exemplo. É aquele pessoa que se interessa em estudo mesmo, tá entendendo? Então, tu não acha que já chegamos no fundo do poço e o próprio Olavo de Carvalho já não é um sintoma que chegamos e batemos e tá voltando de volta, que eu acho que o próprio Olavo já percebeu que chegamos aqui daqui não dá para mais afundar mais não. Então, o negócio é voltar. Você não acha que tá tendo essa volta tanta dor que tipo tem muitas pessoas que já assim, esse caminhão de política não dá certo. O negócio é a religião mesmo.
tá entendendo? Então, chegou no fundo, daqui não tem como mais para baixo. Agora eu vou voltar. Sim. Essa sua pergunta é muito importante, porque ela me faz lembrar uma frase que eu já vi na internet, que explica isso aí que você está me dizendo, né? Que inclusive é o que a gente estava conversando aqui, sobre ascensão e queda. Então, olha que interessante, na história da humanidade, se vocês começarem a estudar passo a passo e verem que tem, sei lá, oscilações, né, onde o ser humano está muito no apogeu, tá, assim, como você tem aqui o medievo, tá uma relação muito bacana com Deus, né? Daqui a pouco do nada queda, né? E essa queda ela não vem assim do nada, como eu expliquei, mas vem com uma degradação de alguns anos, de alguns séculos, né? Às vezes de algumas décadas. Isso que o Ale falou é uma observação interessante. Olha, não está tendo uma ascensão de católicos, ou o próprio Olavo parece que não emplacou isso e tudo mais. É que tudo indica assim. Lembra, inclusive, essa frase aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá, que eu achei lá na internet aqui. Queria ler com vocês, ó. Se estão conseguindo ver, né? Vou ler em voz alta. Tempos difíceis criam homens fortes, né? Tem aquela foto lá daquele filme dos 500 e tudo mais. Homens fortes criam bons momentos. Tempos bons criam os homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, né? Que é a crise total, né? Do apogeu que tinha lá em Roma, né? O Império Romano, né, foi mil maravilhas uma época. Essa pintura aqui retrata a queda do Império Romano. É, então, assim, é um ciclo que a gente vive, na qual eu falei de ascensão e queda, é basicamente isso. Os tempos difíceis, eu acredito que tenha sido agora, igual a Ale falou, né? Esses tempos difíceis foi no tempo dos nossos pais, de revolução sexual, de ser hippie, são pessoas que se colocaram no centro das coisas e não queriam ligar para as leis de Deus. Aí veio a nossa geração, que é a geração, sei lá, Z, daqui por diante, e falou assim, cara, isso aqui tá uma merda, mano. Eu não quero me tornar igual meu pai e minha mãe, não, tá uma bosta isso aqui, né? Tipo assim, dos nossos avós a gente viu que deu merda, nossos pais a gente viu que deu merda, a próxima que vai dar merda, esses tempos estão difíceis mais. Aí estão criando, eu acredito que estão criando sim homens fortes, né? Que até o Alê citou ali no chat, interessante a observação dele, que parece estar tendo uma ascensão de católicos, né, no mundo inteiro, né? Teve uma recente notícia aí da Europa, de pessoas que estão aderindo mais ao catolicismo, e parece não ser um catolicismo só de estatística, de pessoas que não praticam, parece ser pessoas sérias, porque resumidamente são pessoas com uma idade mais ou menos igual, lá entre os seus 20 e 30 anos, né? Então tá tudo batendo para a gente criar homens fortes, né? Seres humanos fortes, né? Para a gente entrar de novo nesse ciclo, porque até então, esses homens fracos que não tem difícil, a gente olha para nossos pais e vê, entendeu? Olha para os nossos avós e fala assim, meu Deus do céu, né? De tantos tempos bons, né? Criaram esses homens fracos, os homens fracos criaram tempos difíceis, né? A gente parece estar nesse tempo difícil culturalmente falando, psicologicamente falando, né? Onde tinha tudo ao nosso favor, né? Inclusive o bordão faça sexo, não faça guerra, é na época dos nossos pais, né? Da década de 60, entendeu? Mais anterior a isso, a gente tem a Revolução Feminista, né? Processo de Revolução Industrial, duas guerras mundiais, né? Então, a gente poderia estar aqui, ó, duas guerras mundiais, homens fortes, que em bons momentos, né? Pessoas que iam para a guerra e tudo mais, né? E voltavam com vida, né? Era uma época que existia honra, né? As pessoas iam lá para defender o seu país, para defender sua família. Hoje a gente vê muito bem aí na guerra que está acontecendo na Ucrânia, dos israelitas e tudo mais, né? O pessoal do Catar, né? Catar não, qual é o nome do local lá que eu esqueci o nome? O pessoal coloca criança na frente de adulto para tomar tiro, criança vai morrendo. É aqueles islâmicos lá, maluco lá, né? Muçulmano doido da vida lá, né? Que quer dominar o local de Jerusalém, aí fica aquela briga lá dos israelitas, né? Aí estão colocando criança, não estão nem aí, né? É diferente, eles não têm nenhum tipo de honra, né? É diferente dos tempos, sei lá, década de 30 que não era mil maravilhas, mas que tinham homens fortes. Então essa imagem parece que, não sei se responde aí a sua pergunta, né? E do pessoal. Eu achei ela interessante, elucidativa. Peraí, o pessoal tá falando aqui no chat, peraí. Por exemplo, tu é carioca, é quase um milagre surgir do Rio.
pessoas religiosas. Tem bastante gente religiosa, viu? Macumbeiro principalmente. Tu acha que é zoeira? Só tem religioso na porra do Rio de Janeiro, cara. Inclusive, eu tava até lendo um dia desse, não, hoje mesmo, tava lendo o Jorge Amado, né? Ele fala sobre isso, que religião se resume no, principalmente lá no Rio, em espiritismo, macumba, o caralho é quatro, entendeu? Hum, É, mas tua própria conversão não seria uma resposta? Evidente, evidente. Mas é isso que eu tô falando ali. É isso que a gente tá falando aqui. Que os tempos, né, que a gente vê, tá olhando para trás, do que deu errado, só olhar para os nossos descendentes, pais, avós, tios, a gente fala assim, cara, que merda que tomou a vida deles. É uma vida sem princípios, uma vida que é desregrada, é uma vida sem rumo, sem tradição, sem modelo. E você vê, em última instância, eles depressivos, eles com problemas mentais, eles com problemas em todos os sentidos, né? Crise de casamento, tem nada dando certo na vida deles, eles mesmo estão insatisfeitos consigo mesmo. Então, a gente olha isso tudo e fala assim, não quero ser igual a eles. E aí a gente tá, eu imagino que, criando desses tempos difíceis, onde a gente não tem nenhum modelo, nenhum pai para se inspirar, nenhuma mãe que a gente pode se inspirar, nenhum tio, uma avó, um avô, um bisavô vivo para nos inspirar, a gente olha para isso tudo e fala assim, cara, é isso, eu tenho que criar o meu rumo aqui, né, e ser forte. Daí a gente está entrando nesse ciclo de novo. Eu estou sendo bem elucidativo aqui, tá, gente? Se vocês lerem René Guénon, ele fala que tem. Estamos num tempo de Kali Yuga, né? E Kali Yuga seria o máximo do máximo das crises de uma sociedade para depois entrar num apogeu novamente. Enfim, aí cada escritor vai falar de um jeito, né? A mesma interpretação que eu estou explicando aqui, né? De ascensão em queda. Beleza? Vocês têm mais algumas perguntas? Ou posso finalizar? Lembrando que se você está assistindo no YouTube, você pode entrar ao vivo nas aulas de domingo, agora não é mais sábado, é domingo às 7h30 da noite e participar aqui. Beleza? O link está na descrição do vídeo. A tese do seu amigo Mateus, diz aqui Luiz, não vai contra a profecia de Cristo de que sua vinda vai ser procedida por guerras, fome. Pois é, eu também achei, mas aí você tem que ver isso com ele, né? Só achei interessante, Luiz. Manda essa parte para ele e fala assim, explique-se, por favor, né? É, ele já jogou essa tese, eu achei interessante. Faz sentido, né? Quando o anticristo parece ser uma pessoa que vai trazer soluções de paz mundial e alcançar alguma medida de paz mundial, né? Falando em Mateus, cadê ele? Tá lá com a esposa dele, na casa dele. Ultimamente ele não. Geralmente ele que pergunta assim sobre. Ei, posso vir? Não tá perguntando. Vou ver se eu chamo semana que vem pra ver se ele aparece. Hoje mesmo eu tava pensando nele, que ele podia estar participando hoje, né? Ele ia gostar desse tema. Ele acrescenta umas coisas muito bacanas. Pois bem, então, se você está assistindo por gravação ou está aqui ao vivo, lembre-se, você pode fazer sua contribuição mensal para me chamar. Para fazer sua contribuição mensal, é só me chamar no WhatsApp, lá no privado, beleza? É mais lógico acontecer as duas coisas, né? Mas a questão, ô Luiz, é se vai ter uma crise global, igual eu defendo, né? De que pode ter uma crise no sentido assim, tá tudo ruim, mortes, doenças, né, pragas, e fome, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Aí vem Jesus. Eu acho que essa tese seria a melhor das melhores teses para morrer bem, entendeu? Porque é no sofrimento que a gente se entregar para Deus, ganha uns pontinhos para ir para o céu. No entanto, eu levo a sério e em consideração a tese do Mateus, meu amigo, de que Jesus vai aparecer quando tiver mil maravilhas, quando não existe mais fome, quando tá tudo limpinho, a gente eximiu todas as doenças, tem cura para câncer, tem tudo. Porque assim, Jesus falou o seguinte: a porta é estreita, né? São poucos que vão entrar na porta estreita do paraíso. Então, a possibilidade que eu tenho de tese pessoal, né, uma tese bem
bobinha, né? Cada um tem a sua tese que você quer, né? Especula o que você quiser sobre o apocalipse, né? Mas a tese que eu tenho de que vai tudo, né, está numa crise, seria a melhor dos cenários, né? Dando tudo ruim, no sofrimento, e a gente ganhar a chance pro céu. O que eu sei que não é bem verdade, que a maioria não vai estar no céu, né? Quem dera estivesse. Quem dera assim o fosse, né? Já que o próprio Cristo falou pra gente que a porta é estreita, né? Uma mistura de utopia com distopia, acho difícil, viu? Né? Uma coisa, ó, lógica elementar, viu, Luiz? A gente conversou aqui. Uma coisa é ou não é? Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Beleza? Mas, tipo assim, tá me escutando? Tô escutando, manda bala. É tipo assim, é que para mim, utopia, necessariamente, ela leva para uma distopia, entende? Hum, Por exemplo, não tem como você pegar os comunistas da União Soviética. Os caras têm uma utopia deles, ideologia deles, aí é tipo assim, necessariamente acabou transformando tudo um caos, sabe? uhum, Aí, então é por isso que essas duas teses do senhor e do seu amigo é tipo assim, é uma mistura de utopia com distopia. sim, sim. Aconteceu um caos, aí surge o anticristo, aí ó, eu estou trazendo aqui a solução do universo, não sei o quê. Aí essa solução pode virar um caos, aí, tá entendendo? Uhum, Tipo isso. uhum. Essa tese minha do Mateus é basicamente o seguinte, né? É o intermeio entre vem o anticristo, e aí nesse anticristo, se Jesus vai chegar antes da solução sendo feita, ou não. Se ele chegar antes da solução do anticristo, favorece para a tese do Mateus. Que Jesus vai vir quando tivermos os melhores tempos aqui, não existir mais problema, sofrimento, fome, doença. Mas se esse anticristo ele apenas foi identificado e não conseguiu colocar nada em prática, vai a favor da minha tese de que, afinal de contas, ele não chegou quando estava mil maravilhas. O anticristo vai chegar quando tá tudo fodido, né? Então é isso, né? É o intermeio, né? Eu entendi isso aqui sobre utopia e distopia, é basicamente isso. Aqui só tem nordestino? Sou nordestino, o Luiz falou. Eu também, tava pensando aqui, tá lotado de nordestino. Tem minha esposa também, que é nordestina, lá de Natal. Vocês são tudo de lá, é? Porque a gente aqui do Sudeste, às vezes, viu o Nordeste num local só, né? Parece que tá. Pessoal, tudo mesmo, na mesma região, no mesmo. Região não, qual o nome? Mesmo estado, né? Parece, a gente às vezes usa a palavra nordestino como se fosse um estado. Como se fosse uma cidade, né? Um bairro. Tá todo mundo lá, né? Ai, ai. Pessoal eu falo pelo pessoal do Sudeste, né? Não sei pessoal do Sul. É um país, né? É isso, é um país. A gente fala como se fosse muito longe, né? Como se fosse um país. Pois bem, pessoal. Então é isso. Vamos finalizar aqui essa aula. É... Fica aí o convite que eu já fiz. Não vou falar ad nauseam, é a mesma coisa, beleza? Grande abraço, a gente se vê na próxima semana.